Antes de eu passar pelos pontos mais importantes, só alguns lembretes. Vocês receberam tablets que tem uma brincadeira de realidade aumentada lá fora, no foyer aqui na área externa, então é legal vocês usufruírem disso o máximo que vocês conseguirem. Vocês conseguem trocar contatos, então tirando foto do badge da pessoa que está na plateia com vocês, depois vocês recebem o e-mail com o contato dessa pessoa e vice-versa. E vocês podem fazer anotações também no próprio tablet que vai acompanhar as apresentações e, se quiserem, ter a tradução simultânea disponível. Tá? Então, esse era os lembretes. Aqui ao lado tem os banheiros para vocês ficarem à vontade. Então, antes de mais nada, eu queria chamar aqui também o Faruq, que é o cara que está no dia a dia com vocês, é o head da operação de turismo aqui, que há 2 anos está comigo aqui no Google fazendo um trabalho muito bacana, profundo e com muita energia, né, Faruq? Quase inesgotável. E eu queria que a turma de turismo aqui da equipe levantasse para agradecer formalmente e que todos nós a gente consiga dar junto aqui boas-vindas para a nossa clientela toda. Então, a galera lá no fundo aqui na frente é realmente a turma que faz o barco andar, o avião, o barco, enfim, o que for o meio de turismo. Então, eu só queria agradecer ao Faruq formalmente e toda a turma por esse trabalho. Se quiser dar uma palavrinha aí, agradecer a vinda. Como o Thiago falou, eu sou Faruq Azan, que sou responsável pelo mercado de turismo para o Google aqui no Brasil. Queria agradecer a presença de todos vocês. Eu não tenho uma história tão legal quanto a dele aqui do passado para contar. Mas é isso, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Obrigado. Obrigado, Faruq. Pode levá-lo, eu vou ficar com esse da Madonna aqui. Bom, vamos lá. Agora eu vou convidá-los para fazer uma viagem comigo e com a família Silva, que vem ao meu lado agora compor aqui. Então, são 3 membros da família Silva que vão viajar com a gente nessa experiência do turismo online. Então, você tem o pai, que é o João, a mãe, que é a Maria, e o filho, que é o Marcelo. E aí já tem as 3 fotos aí que dão o tema dessa conversa. Na verdade, o João, em casa com a Maria, falou: Maria, o que você quer fazer durante a Copa do Mundo? E ela falou: cara, eu quero me mandar daqui, quero viajar, pode ser um resort, pode ser um destino na Europa, vamos decidir a respeito. E o Marcelo falou: não, vocês podem ir, os velhos vão, eu fico e vou receber o Mats, meu amigo norueguês, para a Copa do Mundo. E aí todo esse movimento começa e vai passar, na maioria das vezes, por 14 fontes de informação, que é todo o processo de compra do turismo, desde do momento da consideração, do awareness, depois da consideração e da compra, vai passar pelo ambiente digital em 9 das 14 vezes. Então, essas barras que aparecem, o que está em azul é o que representa toda a navegação da compra de turismo na internet. Como vocês podem ver, já é maior do que acontece no mundo fora da internet, o que deixa a gente bastante confortável com o que é o volume transacional que ocorre já na internet e que faz com que a indústria de turismo seja muito representativa no que é volume de buscas dentro do Google. Então, se você comparar com a indústria de cinema e filmes, as buscas totais de turismo já representam 47% acima, né, o volume total superior à indústria de cinema. Apesar de a gente ir mais ao cinema e assistir filmes muito mais do que a gente viaja, no final das contas, né? Isso ocorre também com a indústria de beleza, em 54% maior do que toda a busca por produtos de beleza, apesar de a gente se maquiar, não é o meu caso, mas enfim, se maquiar todo dia para sair de casa. Isso acontece também com, pasmem, com futebol, apesar de a gente ser o país do futebol. Turismo é buscado 90% mais vezes do que o tema futebol. E aí, claro que política vai ser maior, quase 500%. Apesar desse ano deve ter tido um interesse maior pelos manifestos. 924% em relação à previsão do tempo, condições climáticas. O que é um tema muito relevante para outros países, para nós não parece ser tanto. Mais de 2.500% em relação a bebidas alcoólicas. Também é uma coisa que a gente faz muito mais do que a gente viaja, né? Então, beber, eu acho que é para muitos quase todo dia, para outros finais de semana. E turismo só não é maior, no final das contas, quando a gente olha a categoria em si, do que aquele tema que eu trabalhava antes de vir para cá, Fábio. Então, vocês são culpados por isso, todos nós. É o único tema mais buscado que turismo. Eu não pude representar com uma imagem aqui, não fui autorizado para tal. Então, vamos lá. Vamos voltar, então, para a experiência da família Silva. E aqui é o João, que acordou, tomou café com a Maria. A Maria começou a buzinar a orelha dele sobre como ele estava se organizando para a viagem. Então, ele entrou no carro, estava no trânsito, pegou o celular e começou a fazer a sua busca na internet. O João não está sozinho, cada vez mais número de pessoas cada vez maior fazendo esse movimento que o João fez. Na categoria de turismo já são 9% do total das buscas feitas através de aparelhos smartphones, então esse número não inclui tablets.
o que representa um crescimento de 150% ano sobre ano. A gente fazendo um paralelo com a indústria americana, esse movimento deve alcançar, no próximo ano e meio, um incremento importante, indo para a casa de mais de 20 e poucos por cento, que foi o que aconteceu lá, com a lei do bem, com a venda de smartphones bombando no Brasil. Acho que é um tema importante que a gente vai abordar hoje, que vocês têm que levar como mensagem de hoje. Voltando para o João, então ele foi no celular, buscou a marca A companhia aérea A, entrou no site mobile dessa companhia e começou a fazer a busca. Então, falou, está saindo de São Paulo e vou para Paris. Ao digitar Paris, nada acontecia. Aquele site exigia que o João soubesse que o aeroporto de Paris, a sigla é CDG, Charles de Gaulle, ele não sabia, logo voltou ao Bing ou ao Google e fez outra busca pela companhia aérea B. Nessa companhia, quando ele começou a fazer a busca, aí sim ele conseguiu colocar o destino, porém ela exigia dentro do seu site mobile, ou mobile, como queiram, que o João voltasse no mesmo período que ele estava indo. Então, isso aqui são exemplos reais, tá, gente? Que a gente navegou no site de muitos que estão aqui e entendemos que esse era um movimento que o João tinha como solução que era oferecida para ele. Então, ele não sabia a hora que ele tinha para ir para voltar, não tinha combinado o itinerário direito ainda com a Maria, com sua esposa, e logo abandonou esse site e saiu fora desse momento, né? Então ele falou, puta, eu vou voltar ao Google. Nesse inteirinho eu mostro para vocês exemplos aqui, infelizmente, de uma companhia aérea argentina, Aerolíneas Argentinas, do Hibbank, que é para muitos uma referência na indústria de navegação, de turismo, e também da Emirates, que já oferecem uma experiência maior, inclusive com o autocomplete, né? Autocompletando o destino que você está colocando. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é que já é possível de ser feito, tem gente fazendo, e vale a pena a gente se debruçar sobre o tema. Voltando para o João, ele volta ao Google, faz outra busca e entra na empresa C, que no caso é uma Online Travel Agency, uma OTA. E aí lá ele já começa a fazer a busca e vem a ideia. Poxa, estou pensando aqui primordialmente ir para Paris, mas já que eu estou na Europa, eu nunca vou para lá, nunca fui. Por que eu não exploro outros destinos? Vou para Berlim, vou para Roma, vou para Barcelona. E aí quando ele tenta fazê-lo no site mobile, não consegue. Então, é mais um momento onde o multiple destination, como a gente chama, ele não consegue exercer, não consegue fazer com que essa atividade aconteça no site mobile. E nossos clientes aqui do Brasil, essa pesquisa brasileira, já em 1/5 dos casos, né, 21% deles já dizem que é uma frustração, é uma dificuldade não conseguir fazer a busca por vários destinos na mesma busca. Esse é um percentual 62% maior do que o mesmo sentimento nos Estados Unidos. Ou seja, entendo que lá, essa plataforma já, os clientes, as nossas empresas já evoluíram nesse sentido, mais do que aqui por enquanto. E aí um exemplo disso, o United e Kayak já oferecem essa possibilidade de você fazer uma busca por multiple destinations. Voltando para o caso do João e da Maria, ele lembrou que a Maria disse para ele, olha, tem uma graninha extra aqui, se você achar que deve conseguir fazê-lo, dá uma olhada quanto que custa a passagem executiva e a gente vai com mais conforto. E ele entrou no site, ele viu que ele conseguia fazer a busca ida e volta de executiva, achou o preço caro, viu da econômica, conseguiu fazer também, dá para pagar, mas ele falou, poxa, e se eu quiser fazer uma perna de executiva, da ida ou da volta, consigo fazer alguma dessas combinações? Nenhum dos sites que ele estava consultando, isso era possível fazê-lo. E aí fica a grana na mesa, porque ele continua o processo de compra, obviamente, na pauta da classe econômica, o que significa que vocês perderam dinheiro. Eu não quero que vocês percam dinheiro. E aí, quando ele continua no processo, ele fala, bom, agora é a hora da verdade, vou passar meu cartão de crédito, e aí vem um formulário enorme, o dedo dele é mais gordo do que o da média, não consegue digitar, as letras muito pequenas, muitos dados para ele colocar, ele se chateia e não conclui a compra no celular, que é o que muitos de vocês me dizem, pô, Thiago, celular não converte nada. De fato, 61% dos usuários brasileiros dizem que não conseguiram, apesar de estarem morrendo de vontade de fazer, não conseguiram concluir a compra no smartphone porque o formulário era muito grande ou porque a tela demorava para carregar. Então, aqui um primeiro ponto de atenção. Vocês vão ver que ao longo da manhã a gente vai falar muito da história do mobile. E aí o que acontece? O Priceline, nos Estados Unidos, já se movimentou para isso. Então, aqui, inclusive, vocês podem ver que tem uma parceria com o Google Wallet, para você ter seus dados todos na nuvem e com 2, 3 cliques você comprar a sua passagem. E mais do que isso, você tem ali a possibilidade de deixar todos os seus dados já registrados, para que na próxima vez esse movimento seja ainda mais fácil de fazer. Então, está um benchmark legal para a gente olhar. Bom,
Isto posto, o João volta para casa e vai ter que recomeçar todo o seu processo, porque aquilo que ele fez no celular é game over. Acabou, vocês gastaram alguma graninha lá com alguns cliques no celular, e aí o Google fica muito feliz, porque vocês vão ter que gastar grana tudo de novo no desktop para esse cara converter, e no final das contas o João fica feliz, converte, faz a compra. Vocês vendem a passagem para o João e ele vai para Paris. Depois a gente volta a falar dele, mas antes disso, eu não esqueci do Marcelo e do Mets. O Marcelo estava conversando com o Mets na internet, e aí o cara falou, Marcelo, eu estou aqui no Google já fazendo a busca, Booking Flights in Brazil, e aí vem um negócio que chama CPF. Aí eu vou usar um termo em inglês coloquial, que ele falou, what the fuck is CPF? Que negócio é esse? Que o Google está me sugerindo, inclusive. O Marcelo não sabia explicar direito. Estava adolescente ainda, falou, sei lá, mas continua aí, clica e vê o que dá. Bom, ele clicou e tinha um resultado de busca como esse. Não dá para enxergar, mas, de fato, só tem companhias aéreas europeias, enfim, os players de lá de fora. Ele falou, cara, não tem nenhuma empresa brasileira aparecendo para mim. E mais do que isso, no primeiro resultado da Orgânica, que está aqui, depois vocês podem fazer essa busca, vocês vão ver que é verídico, tem o resultado da Lonely Planet, que é um guia que eu uso muito aqui com os meus colegas na Noruega e na Escandinávia. E aí eu, curioso pela mensagem, cliquei e veio como principal destaque dessa página uma frase que eu vou até fazer uma pausa para ler para vocês aqui. I have found booking domestic flights in Brazil harder than any other country in the world. Com Copa do Mundo, esse é um tema importante. Vocês vão me dizer, não, Thiago, mas Copa do Mundo não traz tanta gente para cá, é mais business traveler, etc. Mais ou menos. A gente viu por inventário de busca aqui que na África do Sul, em 2010, houve um incremento importante, ano sobre ano, versus 2009, em relação ao volume de interesse pela África do Sul. E mais legal do que isso, é onde eu acho que a gente tem que atentar para o fato, porque tem muita grana na mesa, nos próximos anos esse interesse se sustentou maior do que era antes. Ou seja, não é só no momento da Copa que vai ser legal a gente se apropriar desse estrangeiro que está vindo para cá e ganhar dinheiro com isso. Esse movimento já é uma realidade no Brasil. 2 meses atrás, a gente acompanhou a Copa das Confederações e esse movimento de busca pelo Brasil, pelo interesse, pelo país, já foi 5 vezes maior do que o mesmo período na Copa da África, aliás, na Copa das Confederações da África, em 2009. Então, a onda já está instaurada e aí fica a questão de como é que a gente lida com esse turista, como é que a gente recebe ou se comunica com esse estrangeiro que está a fim de vir para o Brasil. Bom, fechando todo esse processo de compra na internet, vem as questões agora para a gente debater ao longo da manhã, que vão em torno de... No caso do João, ele poderia ter comprado executiva, não comprou. Ele poderia ter comprado um assento conforto, poderia ter comprado bagagem extra. Todo aquele mundo de receitas auxiliares que a gente explora pouco ainda no Brasil, que no mundo representam já 31 bilhões de dólares. Mas é um caso importante para entender, inclusive, se fosse feita a venda no caso, como é que você atribui isso àquela passagem aérea. Ou seja, na venda da passagem, você considera isso como valor, né, como o ticket que ele comprou, para fazer toda a sua continha de ROI. Da mesma forma, quando o João, no caso, fez busca nos 2 ambientes, como é que você atribui, para qual canal você atribui essa venda? Então, isso é algo que a gente vai discutir aqui hoje. Se no celular, o quanto que o celular influenciou, como é que você está fazendo a tua conta dentro de casa para aferir o ROI. E da mesma forma, se o João tivesse clicado, assim como ele clicou em links patrocinados, se ele tivesse o feito em banners na rede de sites, parceiros, né, via remarketing, o que você teria dado de peso e valor para cada uma dessas iniciativas, desse impacto que você teve na conversa com o João. Mais do que isso, entender qual que é o perfil do João e da Maria. Então, hoje, com as ferramentas, né, a experiência do cliente nos sites evoluiu tanto que a questão cabe entender, poxa, qual que é o interesse? Né? O João e a Maria estão viajando a lazer ou a turismo? Eles têm o hábito de viajar com qual frequência? 1 vez por ano, 3 vezes por ano? Como é que a gente consegue mapear isso? Além disso, qual que é o tema da viagem? Eles vão de lua de mel? Eles estão viajando familiar, né? Uma viagem familiar? É uma viagem de romance? E mais do que isso, qual que é o poder aquisitivo desse casal? Que condição eu tenho de explorar isso dentro de um conceito de lifetime value que a gente vai falar hoje aqui também? Ou seja, tudo vai virar em torno da gente entender como é que a gente pode melhorar e acompanhar nosso consumidor na experiência que ele tem no seu processo de compra na internet, como é que a gente direciona os nossos canais para ter uma aquisição cada vez mais profunda, cada vez mais profitable, através, obviamente, de uma segmentação que a gente consegue fazer com ferramentas. A gente vai abordar esse tema hoje com o Loter na sequência, entregando soluções customizadas para ele cada vez mais
poder ir e voltar no teu site, se tornando um cliente fiel, fazendo com que você tenha menos gastos para trazê-lo de volta. E, obviamente, isso tudo debaixo do guarda-chuva da mensuração, que é aquele nosso mantra que a gente gosta de acompanhar dia a dia com vocês para aferir o que é o teu retorno sobre investimento. Bom, com isso, vem aquela pergunta, que é a pergunta que a gente vai abordar no dia de hoje, que é como a tecnologia pode revolucionar, e aí minha contribuição, ainda mais o mercado de turismo. Então, essa é a grande pergunta que a gente vai tentar trabalhar com vocês hoje de manhã, com os meus queridos speakers que vêm na sequência aqui. Então, a gente vai ter hoje o Gert, que é o CEO of the Futures Agency, com uma abordagem super interessante sobre o futuro e como é que o movimento desse consumidor acontece nos próximos anos. Aí nós temos o Lothar, que é um funcionário do Google, recém-contratado, que trabalhava na Rail Europe, muito profundamente com segmentação e remarketing através do Google Analytics. Vai dar dicas importantes para vocês fazerem já de zero. Depois a gente tem a Roberta, apareceu, que é da nossa cliente parceira, a diretora de marketing fundadora do Hotel Urbano, com um conceito super legal que ela vai compartilhar com a gente sobre Lifetime Value. A Jane Butler, que está há 10 anos no Google, desde então trabalhando na vertical de turismo e agora na frente do produto, de como o Google, a vertical de search para o turismo, deve acompanhar a evolução do nosso cliente. E a gente fecha com a Avinash, que aí eu vou fazer um apelo para vocês terem muito desprendimento, não levem nada para o pessoal, a gente já falou isso para alguns de vocês pessoalmente aí fora, que é um cara que vai dar uma abordagem muitas vezes crítica, mas com um cunho muito positivo de poder deixar ideias na mesa para vocês a melhorarem, de forma geral, a experiência que vocês oferecem para os clientes. Então, esse fica aqui o meu apelo. Antes de eu chamar o Gerd, a gente vai concluir com um vídeo interessante sobre a experiência de compra, como é que ela pode vir a ser da compra de passagem aérea. Here at FI, we sometimes look at industry verticals such as travel through the lens of progressive disruption. So we asked ourselves, what is the future of the airline website? It might be clean. It might have rich, immersive imagery that beckons the user to explore and discover. How about an enticing map that would offer smooth and simple exploration of beautiful destinations? And you could explore that destination in visual detail, and even plan your visit around where you might want to sleep that night. And what if you could access the highest quality photos? Imagine your trip is encapsulated all in one place. What if an airline website could help you just relax? Maybe even inspire. Asia, Europe, city guides. I'm inspired. So let's book a trip from Stockholm, Sweden to New York City. Let's go one way. Let's go in the summertime. Let's bring a friend. Search. Nice. Cheaper. But I love Europe. All the cities. Stockholm to London to Rome. You know what? I've never been to Barcelona. So let's take a look at check-in. How many airlines offer a seamless experience for their customers? Perhaps everything is all in one screen. From the bag check to the seat selection. You don't want to sit next to the bathroom? No problem. And imagine capturing the flight status. You could visually see the route, all the flights, the arrivals, and the departures, right there. Just imagine. We are FI. Com isso, eu agradeço a todos a atenção e vou convidar o próximo speaker, o Gerd. Come on stage, Gerd. Thank you very much for joining us. E passo a bola. Obrigado, gente. Até a próxima.